Esse vídeo vai com certeza elevar sua inteligência e tem grandes chances de também impactar sobre a sua vida. Existe uma ciência por trás dos danos que a ansiedade pode causar nas pessoas e se fosse você, pararia por um tempo e ouviria o que eu tenho a dizer. São informações que até então eu não falei abertamente, até porque não fazia sentido, elas estavam disponíveis apenas no contexto de consultas médicas individuais, ali, direto com o paciente. Mas eu confesso que já faz um tempo que eu gostaria de organizar tudo em uma espécie de guia completo sobre o assunto. Várias sociedades médicas apontam a necessidade de difundir informações sobre isso, é o que chamamos de psicoeducação. Noções acerca de saúde mental baseada em relacionamentos humanos, experiências clínicas e, sobretudo, em evidências científicas. São estas que nos permitem replicar as condutas para que as informações fiquem seguras na abordagem junto aos pacientes. E até que enfim eu parei para gravar este vídeo onde reúno noções preciosas que têm o poder de ajudar muita gente. Vejo 3 tipos de pessoas que podem evoluir ao acessar esse conteúdo por completo. Primeiro, aquela que agora passa por um episódio de ansiedade. A segunda, aquela que é amiga ou familiar de pessoa que se encontra nesta situação onde o medo e a inquietação predomina. Ou até mesmo, terceira, para alguém que não passou por episódio de ansiedade, não convive com pessoas assim, mas que, ao tomar conhecimento do que vou expor, passará a enxergar melhor a vida, seus relacionamentos e suas atitudes como um todo. Minha intenção é elevar suas capacidades intelectuais nesse assunto para que você entenda melhor o sentimento desconfortável que tem agora, eventualmente. Durante minha prática clínica, que já tem alguns anos, pude entender pacientes em diversos contextos culturais, econômicos, religiosos, com queixas relacionadas à ansiedade. Por vezes, consegui ser a peça que faltava para algumas pessoas organizarem os seus pensamentos, os seus estados mentais, mas eu sempre entendi que, mesmo sendo um componente para a vida de algumas pessoas, seja recomendando ações ou prescrevendo remédios quando necessário, a própria pessoa, enquanto paciente, quando continua tendo posse das suas faculdades mentais e possui nível de entendimento, é que vai, ao longo do tempo, implementar as ações que eu pretendo falar aqui hoje. Minhas recomendações e prescrições no que diz respeito à ansiedade, assim como acontece com qualquer médico, não exercem efeitos por si só. Elas apenas são efetivas quando contam com a intenção e a implementação por parte de quem recebe a conduta. Faz parte da cura o desejo de ser curado. Sêneca. Para seu melhor entendimento, organizei este vídeo em 5 fases. Uma divisão metodologicamente pensada para que você assimile melhor o que eu vou falar e, de fato, você aprenda algo útil para a sua vida, para a vida de muitos ao seu redor. A 5ª fase deveria ser vista por todos, diga-se de passagem. Em algum tempo, 1, 2 meses, 1 ano ou até mais, eu ficaria feliz por saber que você foi impactado por esse vídeo e vive uma vida mais ajustada à realidade. Que você tenha ferramentas para sair de labirintos mentais incômodos ou, melhor ainda, que possa até ter atitudes preventivas para não se expor ao risco de desenvolver o transtorno de ansiedade generalizada propriamente. Existem situações de risco que citarei aqui nesse vídeo que você precisa conhecer. Não importa muito se hoje você tem ou não danos promovidos pela ansiedade na sua vida. Minha intenção é que você saia daqui com mais conhecimentos e que possa aplicar e se beneficiar das informações que eu vou citar aqui. Se no futuro algo do que eu falar ainda permanecer na sua mente, você terá aprendido realmente, pois o aprendizado é aquilo que fica depois que o tempo passa. E para começar, eu preciso deixar claro as fases de entendimento sobre a ansiedade pelas quais você vai passar a partir de agora. A primeira delas, a ansiedade como um fator de proteção. Você entenderá este sentimento como algo bom e não como danoso, como costumeiramente é interpretado por percepções desatentas. Na fase 2 eu vou falar sobre a ansiedade como um sofrimento. Nesta hora você vai aprender as nuances da ansiedade como um transtorno mental que gera sofrimento. Para a ocorrência do transtorno de ansiedade generalizada já são bem conhecidos os fatores de riscos, situações associadas à ocorrência da ansiedade enquanto doença. Você vai saber sobre isso quando eu abordar a 3ª fase, fatores de risco para ter transtorno de ansiedade generalizada. A 4ª fase será um momento de autoconhecimento. Eu vou te apresentar um teste validado cientificamente para autoaplicação. Quem fizer o teste, que demora alguns minutos, poderá ter uma pontuação. Essa pontuação permitirá ter clareza sobre o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, para que você possa, a partir disso, buscar assistência médica, quem sabe. Na sequência, avançaremos para a fase 5, controle e tratamento da ansiedade. Incluirei ações passíveis de aplicações e resultados rápidos. Você merece ter acesso ao que eu tenho a dizer, sobretudo ali na fase 5.
escute com atenção, portanto. Eu só ressalto que não tenho nenhuma pretensão de substituir o atendimento médico, psicológico ou de qualquer profissional que atue no meio do contexto da ansiedade. Se você se encontra em uma situação de sofrimento, este vídeo pode oferecer algum apoio, mas nunca atuará como substitutivo. Peço que você tenha responsabilidade com você mesmo sobre isso, não abandone tratamentos ou mude de atitudes indicadas aqui no vídeo, sem antes combinar com seu médico, com sua médica, para fazer o melhor ajuste. Primeiro ponto, ansiedade como fator de proteção. Quando se fala de ansiedade, por vezes esquecemos que esta característica é evolutiva enquanto humanos. A ansiedade tem a ver com medo, com ponderação. Em épocas remotas, quando estávamos mais expostos à vida selvagem, quando a manutenção da vida era mais difícil, quando não havia clareza se até o anoitecer seríamos caçadores ou seríamos a caça, ter receio e até propriamente medo era um fator de proteção para a manutenção das nossas vidas. Hoje a ciência entende a ansiedade como um atributo da nossa espécie. Trata-se de um sentimento que eu e você temos, todos ao nosso redor possuem ansiedade em algum grau, em alguns momentos das nossas vidas, dias, meses, semanas. Convivemos com isso e isso nos protege. Se eu acelerar um carro a 300 km por hora em uma via aqui no Brasil, meu coração vai acelerar. Também é esperado que eu tenha um certo tremor nas mãos, que os meus sentidos fiquem mais aguçados, que eu tenha frio na barriga e que um conjunto de sensações autonômicas, este é o nome do sistema nervoso que predomina nessas situações, organize em milissegundos minha percepção de que estou em uma situação de risco e assim eu tome atitudes para reduzir a velocidade e zele por minha vida. As sensações descritas e produzidas pelo meu sistema nervoso é a própria ansiedade, aqui claramente descrita como um sentimento bom, embora desconfortável. Entenda a ansiedade descrita como um componente humano normal, algo que não remete a um adoecimento ou grande prejuízo mental. Em minutos, após a decisão de desacelerar o carro, eu me recuperaria. Minha frequência cardíaca voltaria para 62 batimentos por minuto, minha frequência de base. Meu drive respiratório voltaria para 12 incursões respiratórias por minuto, talvez. Minhas mãos ficariam menos frias e sem suor, sem tremor. Ficaria tudo normal em alguns minutos. Só apenas aconteceu ali uma reação psicológica manifestada no meu corpo. E também alguns componentes biológicos relacionados à preparação. A ansiedade é um sentimento que nos acompanhou durante a nossa evolução. É uma emoção normal. Mas então, quando a ansiedade é danosa? Esta é a segunda fase para o seu entendimento sobre o tema. Ansiedade como um sofrimento. Certa vez eu atendi uma mulher que afirmou que não tinha mais capacidade de cuidar de seus filhos. Ela disse que já havia um tempo que, por qualquer coisinha, ela brigava incisivamente com seus filhos pequenos e até batia neles de forma desproporcional. Até se arrependia depois, mas a situação se repetia várias vezes. A irritabilidade passou a ser algo frequente em sua vida. Já não conseguia dormir como antes. Aliás, a insônia foi o motivo para o atendimento médico. As outras informações, como palpitações e respiração profunda, foram identificadas durante alguns questionamentos na avaliação médica. O conjunto de sinais e sintomas gerava um sofrimento e repercutia no trabalho, pois ela já não conseguia pensar em outras coisas, sempre inquieta, tensa, até que um dia ela foi parar no pronto atendimento com tudo isso junto naquele mesmo momento, todos os sintomas misturados. Com o destaque de uma dor no peito que surgiu, fato que a fez imaginar que era um infarto. Foi uma crise de ansiedade. Você consegue perceber a diferença entre ansiedade como um sentimento humano e um transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, que perdura por meses, gera sofrimento, altera a qualidade do sono, às vezes leva as pessoas até o hospital por um ataque de pânico. Percebe a diferença? A ansiedade é esperada como um padrão de comportamento para muitas situações próprias da vida. Não gera sofrimento e é efêmera. Durante segundos ou minutos depois, a vida segue. O transtorno de ansiedade generalizada, a ansiedade exacerbada, vem acontecendo por no mínimo 6 meses e é claramente excessiva e percebida como algo bem estranho no que diz respeito ao comportamento humano pelas pessoas ao redor. O transtorno caracteriza-se quando o sentimento que era para ser normal soma-se a um sofrimento persistentemente excessivo. Alguém com TAG poderia estar quieta nesse momento e de repente um padrão de frequência respiratória elevado aconteceria, palpitações, coração batendo então mais forte. Ela reduziria o foco das suas atividades de trabalho ou sociais
Isso tudo por um pensamento estressante interpretado como mínimo por outras pessoas que não têm TAG. A lembrança que precisa fazer algo, a doença de algum familiar, a lembrança de alguma decepção que teve no passado, seja algo mínimo, desencadeia algum transtorno sintomático. Por singelo que seja o pensamento, isso pode promover sensações desproporcionais que em situações extremas leva as pessoas até o hospital. Afinal, as pessoas ao redor não conseguem diferenciar bem do que se trata, portanto buscam auxílio de profissionais de saúde nessas situações. Nos quadros de ataque de pânico, quando as pessoas são levadas aos serviços de pronto atendimento, os pacientes costumam receber alguma intervenção. Uma delas é uma medicação injetável hipnótica, ou seja, que promove o sono e a tranquiliza. Depois da estabilização dos sentimentos, o paciente consegue voltar para casa. Se não bem conduzida, voltará em algum pouco tempo para o pronto atendimento novamente e várias vezes. O pronto atendimento, aliás, não é o melhor lugar para que alguém que tenha transtorno de ansiedade generalizada faça o seu diagnóstico e seu tratamento. Pronto atendimentos como UPAs, hospitais secundários, cumpre uma função de estabilizar as pessoas com quadros intensos, mas o ambulatório é responsável por acompanhar as pessoas, fazer as solicitações de exames, excluir a existência de outras doenças como hipertiroidismo, doenças mentais outras e até mesmo verificar a relação dos sintomas com abuso de álcool ou outras drogas. O melhor mesmo é marcar uma consulta e passar a ser acompanhado por um médico, uma médica, seja médico de família, psiquiatra ou outro médico e médica competente em realizar o acompanhamento de alguém com transtorno de ansiedade generalizada e fazer recomendações de condutas ajustadas ao quadro da pessoa quando necessário, prescrever alguns remédios e planejar a retirada dos remédios em um dado momento. Cada caso é um caso. Agora a gente entra na fase 3, fatores de risco para ter transtorno de ansiedade generalizada. E só para alinhar aqui, fator de risco é uma circunstância que eleva a possibilidade de se ter uma doença. Neste caso, os fatores de risco para TAG são as situações associadas à ocorrência da ansiedade como um transtorno na população. Por exemplo, sabemos que o transtorno de ansiedade é mais frequente em mulheres, portanto, o sexo feminino é um fator de risco. 2 vezes mais frequente em mulheres em comparação aos homens. O livro Psiquiatria para Generalistas, do meu amigo e psiquiatra colega de faculdade Micael Duarte dos Santos, cita outros fatores de riscos interessantes. Vou citar aqui para você. Divorciadas ou viúvas, pessoas que têm múltiplos fatores estressantes na vida, aquelas com baixo nível educacional, quem tem saúde geral ruim e pessoas expostas a adversidades na infância, violência sexual, negligência, problemas com parentes, abuso de substâncias como álcool. Todos esses fatores juntos ou isoladamente estão associados à ocorrência da ansiedade como um transtorno, e não importa a fase da vida. Aliás, embora o diagnóstico seja mais frequente em adultos, o transtorno pode acontecer na infância, na adolescência ou em idosos. São 2 os picos de ocorrência, no início da vida adulta e logo antes dos 60 anos. No passado, os sintomas relacionados ao transtorno de ansiedade eram encarados com certa subjetividade, mas hoje já há um teste científico aplicável que gera uma pontuação e a partir dessa pontuação as pessoas podem identificar onde elas estão na escala de avaliação de ansiedade. O teste chama-se GAD-7. Se você desejar fazer esse teste, eu vou colocar aqui na tela. Você pausa, soma os pontos a partir das perguntas e depois continua o vídeo, pois eu vou explicar um pouco sobre ele. Esta é a fase 4, teste validado cientificamente, para o seu entendimento sobre ansiedade. Você também poderá decidir fazer o teste depois. Se for esse o caso, você marca qual é esse tempo e volta aqui quando terminar tudo. Aproveitando esta parada, eu te convido a clicar no botão vermelho, onde tem inscrever-se no canal. É uma forma objetiva para que eu saiba da sua existência. Inscreva-se clicando no botão vermelho, clique no like. Eu agradeço esse incentivo que eventualmente você faça nesse momento. Posso contar com você? Então faz isso agora. Valeu, bora seguir. Então aqui está o teste na tela, só pausar se você for fazer agora ou voltar aqui depois do final do vídeo. Agora que você sabe muito sobre ansiedade, vamos para a fase mais importante do vídeo, pois é aqui que você terá acesso a conhecimentos que podem gerar mudança de vida. São ações aplicáveis já hoje e nos próximos dias. Nessa fase 5, vamos falar sobre controle e tratamento da ansiedade. Afinal, o que funciona, o que não funciona no contexto da ansiedade como doença, transtorno de ansiedade generalizada. O tratamento e o controle da ansiedade, que gera sofrimento e prejuízo relevante para a vida, é dividido em 2 grandes grupos.
tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Reconhecido o problema e, sobretudo, aceitando que tem o transtorno, algumas pessoas, infelizmente, ainda têm que enfrentar os seus preconceitos com os medicamentos. Uma afirmação que é frequente nesta hora é assim: Dr. Daniel, eu até comecei o tratamento com remédio, mas parei, eu não quero me viciar. Escuto muito isso. Alguns remédios utilizados para o manejo das pessoas que têm transtornos mentais, de fato, podem exercer dependência. Esses remédios, quando bem prescritos por profissionais da medicina competentes, tendem a gerar mais benefícios do que danos à saúde das pessoas. Além da prescrição, o acompanhamento por meses e, em alguns casos, anos é importante. Durante o percurso de tratamento com remédios, doses podem ser alteradas para mais, para menos, pode acontecer mudanças de remédios ou até mesmo adicionar um segundo remédio. Sempre quando há acompanhamento por um profissional competente, há uma vigilância para discernir o melhor momento de retirada do remédio. A duração e o uso acontece por volta de 12 meses e, em alguns casos, pode até ultrapassar esse tempo de tratamento. Profissionais compromissados não deixarão danos se sobrepor aos benefícios dos remédios que, porventura, venham a prescrever. Uma boa mensagem aqui é: o remédio deve entrar no tratamento do transtorno para cumprir uma função benéfica e não para prejudicar os pacientes. Mas pessoas com TAG não obtêm benefícios, melhoria dos seus quadros clínicos apenas com o uso de remédios. Eles são importantes, mas o estilo de vida influencia sobremaneira para os melhores resultados durante o controle e o tratamento. E este ponto é o que serve para todos, e eu vou começar a falar sobre isso agora. Muitas medidas não medicamentosas de controle e tratamento servem também como medidas de prevenção. As mudanças de estilo de vida, ou simplesmente MEVs, já se provaram benéficas. Se o objetivo é não mais sofrer com o impacto causado pela ansiedade, abandonar o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, de fumar, suspender o uso de bebidas com cafeína, é o passo fundamental. E olha que eu vou repetir aqui: não é reduzir o uso de bebidas, é suspender mesmo. Não é reduzir a quantidade de cigarros ao dia, é parar o hábito de verdade. Reduzir um pouquinho as bebidas, por exemplo, parar um pouquinho de fumar, são medidas parcialmente corretas em resultados parcialmente bons, ou seja, não eficazes. Eu preciso ser bem claro nesse momento. Não fazer o que tem que ser feito vai resultar em manutenção do transtorno, na maior parte das vezes. Simples assim. Há inúmeros mecanismos fisiológicos envolvidos nas reações, nas sensações geradas pelo álcool, cafeína, cigarro, e tudo se entrelaça em nível bioquímico e limita a recuperação das pessoas com transtorno de ansiedade generalizada. O próximo passo relacionado à organização da mente e do corpo é se expor a condições que elevem a qualidade do sono. Preciso falar sobre o uso de dispositivos eletrônicos na cama logo antes de dormir? A exposição à luz vinda do smartphone ativa nosso sistema de atenção, alavanca a dificuldade de iniciarmos o sono. Atrasamos 2, 3 horas o nosso horário de adormecimento. Eu já ouvi relatos de várias pessoas que vão para a cama com sono, abrem os smartphones e perdem o sono e vão dormir 2, 3 horas da manhã. Acordam indispostas e com tudo mais que alguém que não descansou corretamente pode ter. Redução do desempenho no ambiente de trabalho, de ensino, sonolência o dia todo, irritabilidade. O Instituto Nacional de Excelência Clínica da Inglaterra, que lidera ações de promoção de saúde pública, já faz 8 recomendações sobre higiene do sono e eles têm um programa de práticas otimizadas. Escute o que eu vou falar e veja quais itens podem ser aplicados aí na sua vida, tanto para quem está no estado ansioso, quanto para qualquer pessoa que queira dormir bem. Eu vou deixar também um vídeo adicional na área de descrição onde eu falo muito mais sobre qualidade do sono e 8 passos para dormir melhor. Mas bora aqui falar sobre as recomendações do Sistema de Saúde da Inglaterra. As 8 recomendações são: evitar bebidas com cafeína 4 a 6 horas antes de dormir, por exemplo, café, chá preto, chimarrão, chocolate, guaraná. Evitar cigarro e terapias de reposição de nicotina para quem está fazendo o tratamento de abandono ao cigarro. Evitar isso próximo ao horário de dormir e, claro, durante toda a noite. Evitar álcool de 4 a 6 horas antes de dormir. Evitar refeições fartas. Exercitar-se pelo menos 20 minutos por dia. Evitar exercícios intensos 6 horas antes de dormir. Evitar atividades estimulantes antes de dormir, como assistir televisão ou usar computador. Manter o quarto numa temperatura agradável quando possível. Evitar barulho de TV, luz no quarto.
levantar no mesmo horário todos os dias. A prática de exercícios físicos merece ser mais bem detalhada e nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Ela pode ajudar no bem-estar, tanto no tratamento quanto na prevenção do transtorno de ansiedade generalizada. Para fazer exercício é importante fazer uma avaliação médica pré-participação em exercício. Sempre isso é prudente. Nestas situações de tratamento para questões mentais, também precisa fazer a avaliação antes de iniciar uma rotina de exercícios, sobretudo exercícios mais intensos. Durante a avaliação, o médico faz um exame geral, pode solicitar exames como eletrocardiograma, teste de esteira, que é o teste de esforço. Pessoas com transtorno de ansiedade são mais sedentárias, merecem receber uma pesquisa para saber se tem diabetes, hipertensão, uma avaliação cuidadosa antes de liberar totalmente para uma rotina regular de exercícios físicos. E assim, você iniciará de uma forma mais segura. A escolha do exercício deve ser alinhada com o remédio em uso, sabia? Alguém, por exemplo, que usa aqueles remédios que são vendidos com receituários azuis, pequenos, que são os benzodiazepínicos, como o diazepam, não devem participar de atividades que imponham risco de queda, por exemplo. Esportes radicais, nem pensar. Pessoas que utilizam amitriptilina, que é um antidepressivo da classe dos tricíclicos, podem ter como efeitos adversos no início do tratamento apenas. Tontura, elas podem ter isso quando ficam de pé de uma forma muito rápida ou mesmo durante o período de alongamento. Isto por conta de uma hipotensão que o remédio pode proporcionar no período de adaptação quando começa o tratamento. Portanto, é prudente iniciar os exercícios apenas após o período de adaptação ao remédio, que acontece em por volta de 4 semanas. Começar a amitriptilina hoje e iniciar a prática de exercícios hoje não é a forma mais segura. Mas para definir melhor o que você vai fazer, converse com o médico ou médica que está te acompanhando, tá bom? O monitoramento da frequência cardíaca, da pressão arterial durante o treinamento é algo que eleva a qualidade e a segurança das sessões de exercícios físicos, então se o profissional da educação física puder fazer isso por você, será ótimo. Sobre as práticas, existem 2 grandes grupos de exercícios físicos que vão gerar benefícios para as pessoas com TAG e aquelas que querem prevenir. Primeiro, exercícios aeróbicos, que são aqueles que elevam a frequência cardíaca, que fazem soar, que exigem uma certa superação, que ao longo do tempo a pessoa consegue melhorar suas marcas e a sua condição cardíaca, respiratória. Por exemplo, caminhada, corrida de rua, corrida em praças, esteira, bicicleta, são exemplos de exercícios aeróbicos. Essas atividades, quando praticadas em intervalos não maiores do que 48 horas entre um treino e outro, e quando realizado com demanda de esforço, sempre buscando uma certa superação, são eficientes para levar benefícios para a saúde mental. Nesses casos, fazer apenas uma caminhadazinha pode até exercer algum efeito social, mas os benefícios das práticas de exercícios físicos só serão efetivos se as pessoas buscarem superação. Ao final do treino, a pessoa deve refletir e responder sim para o seguinte questionamento: hoje eu busquei me superar? Os sinais de que os exercícios físicos estão eficientes são elevação da frequência cardíaca, sudorese, aumento da frequência respiratória, são sinais de que o corpo foi requisitado para um maior gasto de energia e buscou suprir essas necessidades. Ao longo do tempo, o corpo vai se capacitando para estímulos cada vez maiores. Alguém que decide praticar corrida de rua, na primeira semana não aguenta correr 1 quilômetro sem parar, fica parando. Por vezes sentem até dores nas canelas, nas pernas como um todo, mas com o passar do tempo, passando o período de adaptação, em algum tempinho já vai correr 5, 10 quilômetros sem parar. Exercícios têm essa função mesmo, de mostrar o quanto você pode ser melhor a cada dia, e isto gera um ciclo positivo de vida onde você vê realmente resultado do seu trabalho, do seu esforço, dos seus treinos. A prática de esportes nos ensina que o resultado só acontece depois do trabalho, nunca antes. O segundo grupo de exercícios possíveis para a geração de benefícios para a saúde mental são os exercícios com peso. Aqui há uma curiosidade. Já há evidência nos estudos que apontam que exercícios de elevação de peso de uma forma intensa, vigorosa, como musculação, exercem efeitos mais claros e benéficos para a vida como um todo e para pessoas que têm transtornos mentais. Pessoas que fazem exercícios com peso, com maior vigor, têm maiores taxas de remissão para melhorarem, e isso é muito evidente caso o treinamento seja bem feito. Treinamentos leves não geram os resultados esperados, pelo menos pelo aspecto da saúde mental não tão documentado assim. Mas eu preciso destacar um ponto importante. É melhor fazer exercícios com pesos leves e moderados do que não fazer nada. No início, pesos leves já exigirão um grande esforço, portanto, prefira a execução correta do que pesos
excessivos e fazendo movimentos com técnicas ruins. A supervisão de um profissional da educação física vai prevenir a ocorrência de lesões que podem tirar pessoas de suas rotinas de exercícios, e isso vale lembrar. Exercícios de flexibilidade, alongamento podem ser incluídos na rotina de vida mais saudável agora, bem como práticas de exercícios em ambientes aquáticos, natação, hidroginástica. Aliás, a hidroginástica é bem aceita por adultos mais velhos, idosos, pois além de contribuir para a interação social, a água muitas vezes aquecida até exerce um efeito de relaxamento, e isso é bem citado entre os pacientes. Isso é muito bom. É importante escolher algum exercício que a pessoa tenha certa admiração ou inclinação. Mesmo que não goste muito, não morra de amores por práticas de exercícios, a pessoa tem que pelo menos estimar ou verificar os ganhos, como estéticos, os ganhos na balança, ganhos sociais, para assim continuar fazendo os exercícios por um monte de tempo. Fazer novas amizades, ter acesso a novas ideias ali nas conversas, ver o mundo de uma nova forma. A psicoterapia ou a terapia psicológica também é importante para o tratamento em situações relacionadas a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então fazer acompanhamento psicológico é uma oportunidade de ter um novo estímulo para melhorar do quadro mental. Mais uma prática que pode gerar benefício de tratamento ali para o controle também, a prevenção também para a TAG, é mindfulness, um exercício de atenção plena, concentração no momento atual, intencional e sem julgamento. Existem evidências científicas que ajudam a justificar a recomendação desse tipo de meditação no tratamento da depressão, da ansiedade em adultos, e já temos alguns resultados promissores para crianças. Mindfulness contribui para a redução dos sintomas de ansiedade. A prática de mindfulness visa treinar a mente através de meditação para cultivar e refinar a capacidade de estar presente e reconhecer a experiência que está vivendo como um todo. Buscar desenvolver uma consciência no presente e gerar conexão corpo e mente. A prática de mindfulness pode acontecer enquanto você dirige e coloca sua consciência para estar atento no agora. Ou pode ser realizado em um momento específico do seu dia, em um ambiente mais protegido e quem sabe até com uma música agradável de fundo. Coloque sua percepção no agora, concentre-se na respiração, nos braços, nas pernas, no nível de tensão ou relaxamento dos músculos. Mesmo que pensamentos diversos tendam a inundar a sua mente, apenas aceite e permita gentilmente que eles passem e que eles não dominem a sua atenção naquele momento. Meditar com mindfulness não é não pensar em nada. Chega até a ser incrivelmente simples. Concentre-se, corrija a postura, relaxe, respire fundo, perceba o ar que está entrando pelo seu nariz, depois solte pela boca, permita que a sua ansiedade se dilua nesse sopro mágico, não entre em uma luta contra pensamentos que sempre chegam e é tranquilo. Feche os olhos, faça isso por alguns segundos, minutos, repita a cada dia, por semanas, meses e comece a perceber os benefícios. Eu vou deixar uma recomendação de um livro sobre o tema aqui na área de descrição desse episódio, você pode ler para se aprofundar no assunto. Todos os dias, novos artigos científicos são lançados e concluem sobre o benefício da meditação para as várias áreas das nossas vidas, incluindo aí o controle da ansiedade. De tudo que eu falei, podemos refletir e entender sobre a forte relação entre corpo e mente. Espero que os elementos citados aqui possam contribuir para o seu entendimento sobre tudo e que gere ações em prol do seu bem e da sua vida. Eu deixei todo o conteúdo que eu citei aqui no formato de texto e alguma coisa adicional para que você possa baixar e basta se tornar membro aqui do canal. Então tem um botão aí, seja membro, clica nele, aí você vai ter acesso a alguns conteúdos adicionais, você pode baixar o PDF com tudo que eu citei aqui de forma organizada para sempre ver e rever quantas vezes quiser e também verificar os pontos adicionais que eu coloquei lá no arquivo, tá bom? Lembre de clicar no botão vermelho, clicar no like e se você se sentir à vontade, comente nesse vídeo aqui. Então sua inscrição no canal é a forma objetiva para que você me diga que se gostou ou não aqui desse conteúdo. Espero que tudo fique bem aí com você e que você tenha utilizado esses minutos aqui e que repercuta muito bem aí na sua vida. Daniel Coriolano, forte abraço e até o próximo vídeo.